Quer receber mais 2 episódios exclusivos por semana? É só clicar no link aqui na descrição. Com apenas R$ 12 você apoia nosso podcast, ajuda nosso trabalho a continuar e ainda recebe mais 2 episódios, um na terça e um na quinta. Fala galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? A pedidos, estamos aqui com uma saga mística. Quem já sabe, esse podcast aqui tem um quadro chamado Saga, onde a gente divide as histórias normalmente em 2 partes. Hoje vocês vão escutar a parte 1 da história da Maia. Essa história tem alguns gatilhos de violência, gatilhos... Não quero nem usar a palavra gatilho para me referir a sobrenatural. Mas sim, vai ter um conteúdo aí meio sobrenatural. Nada muito aterrorizante, ao meu ver. Vale a pena essa história, gente. E esse conto da Maia entrou pro time dos relatos que me impactaram demais mesmo. Esse também foi um dos motivos por eu ter optado em dividir essa história que tem muitas camadas, muitas. Então vamos prestar atenção em tudo. Pegue seu fone, pegue seu chá, se estiver indo pro trabalho ou voltando, aumente o som e vem. Mas então, Eu conto ou você conta? A Maia, ela tinha 6 aninhos quando a sua mãe ficou grávida da sua irmãzinha. Por morar num apartamento pequeno e precisar de mais espaço agora com a chegada da irmãzinha dela, a sua mãe e seu pai pegaram os paninhos deles e foram para uma casa maior. Ah, um detalhe. Essa casa nova fazia muros com o fundo de um cemitério. Mesmo que era um cemitério de gente rica, sabe esses cemitérios que não tem aqueles túmulos gigantes, aquelas lápides maravilhosas e, enfim, coisas assim, né, mesopotâmicas. Não era desses tipos de cemitério. Mas ainda assim é um cemitério, né, mesmo que arborizado. A partir dessa mudança, a nossa musa começou a ter pesadelos constantes. A Maia tinha o mesmo pesadelo repetidamente. Como que era esse pesadelo? Importante que vocês lembrem muito bem, porque esse pesadelo, o que acontece nele, também vai ser muita chave para a gente entender o que vai acontecer mais à frente, talvez lá na parte 2. Esses pesadelos aí repetidos que ela tinha, era mais ou menos assim, ó. A Maia sempre sonhava que ela estava dentro de uma caixa de madeira, sem saída nenhuma, uma caixa escura, como se ela estivesse presa mesmo, bem apertada nessa caixa. E aí ela tentava bater nas paredes, que eram de madeira, e ela não conseguia, ela não tinha força. Parecia que seus braços não funcionavam. E dentro desse sonho, ela não tinha mobilidade nenhuma e não conseguia sair dessa caixa. Quando ela acordava, a Maia se sentia super sufocada e ela ficava desesperada com aquela sensação ruim que tomava o seu corpo físico. Toda vez que ela tinha esse pesadelo, era sempre a mesma história. O desespero dela ao acordar era tanto que os seus pais iam até seu quarto, a abraçavam e tentavam conversar com a Maia para que ela fosse acordando aos poucos e saindo daquela sensação horrível. Esses pesadelos aí aconteciam umas 2 vezes por mês, por ali. Lembrando, a Maia tinha 6 anos. As pessoas da vida da Maia, os parentes, algumas pessoas ali da família, começaram a dizer que a Maia estava querendo chamar a atenção, veja só. Por quê? Porque já que a irmãzinha dela estava para nascer, era uma maneira dela chamar a atenção, agora que ela não seria a única filha. Só que não era bem assim, gente. Após o nascimento da irmãzinha da Maia, com uma desculpa de que ela queria ajudar, tadinha, gente, ela começou a pedir para dormir no quarto com a bebezinha, com a irmã. Só que, na verdade, essa tática dela era mais para ajudar ela mesma. Ela não queria dormir sozinha no seu próprio quarto. Ela tinha medo de ter aqueles pesadelos. Nunca sabia a noite que ela ia deitar e ia acontecer ou não. Um dia, no meio da noite, a Maia estava indo para o quarto da sua irmãzinha. E quando ela fazia isso, gente, ela ia na pontinha do pé pro quarto da irmãzinha, tinha um sofazinho cama perto do berço e por lá, às vezes, muitas vezes, ela dormia. Só que numa dessas vezes, que a Maia estava indo até o quarto da bebê,
À noite, claro, né? Essas coisas aí adoram acontecer à noite, nas sombras. A Maia começou a sentir que ela estava sendo observada. E a partir daquele dia, essa sensação de se sentir observada dentro de casa e à noite passou a se repetir todos os dias. Até que uma noite, a Maia olhou para o final do corredor da casa dela, onde ficavam os quartos, e ela viu, de relance, um vulto escuro. Muito assustada, ela correu para o quarto da sua irmã. O tempo foi passando. Os pesadelos da musa só pioravam, cada vez mais frequentes. A situação já estava num ponto, gente, que os pais da Maia pegavam ela no colo quando ela acordava, né, dos pesadelos, assustada, gritando. Os pais dela iam até o quarto dela, pegavam ela no colo, colocavam ela ali na frente de um espelho e começavam a molhar os seus pulsos. Isso é uma tática para ela entender que ela estava ali, naquele momento presente, e não num sonho. Então anotem aí, hein, gente? Se alguém tiver com uma dificuldade de acordar, de voltar para a realidade de um pesadelo, de um sonho, molhem os pulsos, coloquem essa pessoa em frente o espelho, porque é uma tática boa mesmo. Os pais da Maia, sempre super dedicados, sempre amorosos, mas essa situação dos pesadelos estava ficando muito pior. A Maia, então, resolveu apelar para a medicina tradicional. Não ela, né? Mas seus pais, pois ela era muito criança ainda. Aí vai no médico, aí vai no outro. Um disse que ela estava com um terror noturno. Aí o outro falou, não, é paralisia do sono. Independente de ser terror noturno ou paralisia do sono, não tem muito tratamento para isso. Pelo menos não na medicina, né, gente, tradicional. E aí, para ajudar essa situação a amenizar, o que a mãe dela fazia? A mãe da Maia dava passiflora, que é tipo aqueles fitoterapêuticos pra gente dormir melhor. Às vezes coisas naturais, com maracujá, essas coisinhas aí pra ajudar, ver se a Maia conseguia ter um sono melhor, né, gente? Porque os pesadelos estavam ficando mais frequentes. Além do mais, o pediatra assegurou: fiquem tranquilas, pois isso é algo que vai passar com o tempo. Quatro anos se passaram. A Maia agora com 10 anos. Então veja, os pesadelos dela começaram quando ela tinha 6. Agora já com 10 e ainda passando por isso, imagina, uma criança. Tadinha, gente, traumatizante demais. Ela não dormia direito e ela sentia medo de ver vulto, de estar sendo observada. Com apenas 6, 7 anos, 8 anos, passou por, né, toda essa fase bem criança mesmo, com muito medo e sem ter ferramentas nenhuma para poder melhorar isso. Os seus pais também não tinham. Só que a mãe da Maia, provavelmente um pouco cansada também com essa situação, passou a ter uma outra postura. Agora, a Maia recebia broncas. A sua mãe falava coisas do tipo: Maia, pare de ser infantil. Você já não é mais uma criancinha, minha filha. Você tá deixando todo mundo muito exausto com isso. A partir daí, a Maia não queria mais ser o incômodo, né? Ela sentiu que ela não tinha mais nenhuma ajuda dos seus pais. A nossa musa então decidiu que para não atrapalhar a família dela, para não deixar mais ninguém exausto, ela ia tentar lidar com aquilo sozinha e sem reclamar. Só que, gente, lembra, né? Ela é uma criança de 10 anos. E já pensando que ela não quer ser um incômodo. Então, para mim, isso aqui é muito doido. O que ela começou a fazer era simplesmente tentar não dormir. Não dormir. Olha que saudável. Uma criança de 10 anos fazendo o máximo para não dormir e ficar acordada durante a noite, com medo do que poderia vir. O que a Maia pensava era: sem sono, sem pesadelo da caixa. Beleza. Uma noite dessas aí, uma noite qualquer, a Maia viu aquele vulto de novo. Só que dessa vez o vulto estava muito perto dela e foi indo em sua direção. Agora de perto, a Maia viu como era esse vulto. Era a figura de uma mulher. Não era tão idosa, mas já tinha um cabelo grisalho, preso num coque assim bem alto. Essa mulher vestia preto, um vestido longo, volumoso, e a sua expressão para Maia era de completo ódio.
Na visão de criança dela, da Maia, essa mulher se parecia com uma bruxa. Aterrorizada, mas em completo silêncio, a Maia foi de novo pro quarto da sua irmã, depois de presenciar aquela cena aterrorizante. Logo na noite seguinte, a musa, mais determinada ainda a não dormir naquele dia, mesmo assim, ela não conseguiu. Porque por mais que ela não tenha dormido, adivinha o que apareceu de novo? Aquele vulto. E dessa vez, esse vulto foi tomando forma na parede que era oposta à sua cama. A sombra foi surgindo. De novo, era o vulto e a sombra dessa tal da bruxa aí, na visão dela de criança. A bruxa, que é como a gente vai chamar essa mulher, tá, gente? Ela tinha sempre uma expressão fria de ódio e ficava só observando a Maia. Dessa vez, ela não aguentou. Ela não conseguiu pensar. Eu vou ficar quieta porque eu não quero ser um incômodo para meus pais. Era algo muito forte. E aí, num susto, ela gritou. Gritou pelos seus pais. Que, claro, vieram, a acudiram, perguntaram para ela o que tinha acontecido. Mas quando a Maia explicou tudo tintim por tintim, a resposta que ela ouviu foi assim. Maia, bruxas não existem. Olha aqui. O pai da Maia ligou a luz para mostrar que não tinha monstro, não tinha bruxa, não tinha nada disso. Tá me lembrando aqui, gente, naquele filme lá, Monstros S.A., que a menininha fala, tem um monstro embaixo da minha cama. Aí, acho que é esse filme, né? Aí os pais vão, não tem nada. Na verdade, acho que é no guarda-roupa. Faz muito tempo que eu vi, mas o caso é, tem um monstro no quarto. E o filho, né, a menininha, conta. E os pais não acreditam. E acho que quando a gente é criança, né, a gente tende sim a ver mais coisas, às vezes, que os adultos. Só que é muito mais difícil, né, gente? É muito mais difícil você ser validado como criança. E aquela situação estava deixando ela muito, muito triste mesmo. Nesse dia, a Maia ficou super sentida, porque a família dela não acreditava nela. E não era um pesadelo. Ela não tinha nem dormido. A Maia estava bem acordada. Sabe o que aconteceu? A partir desse dia aí, as aparições da bruxa ficaram mais intensas e frequentes. A vida da Maia virou um ciclo por ano, gente. Ela tinha o pesadelo da caixa de madeira. Acordava paralisada, sem conseguir se mexer, se sentindo muito sufocada. Ela olhava, a bruxa estava em pé, ao lado da cama dela, olhando para ela. Com as mesmas vestimentas, o vestido preto, o cabelo grisalho preso num coque e aquela expressão de ódio que a observava. Aos 11 anos de idade, a Maia via a bruxa quase todas as noites, mas ela já tinha aprendido a engolir o choro. Ai, gente, eu fico com dó, porque engolir o choro, imagina como que ela não se sentia por dentro, e ela meio que, entre aspas aqui, né, teve que aprender a engolir o choro para lidar com toda essa situação que deixava ela amedrontada todos os dias. E eu fico assim, triste e fico sentida, porque era uma criança sofrendo quase que em silêncio, sem ajuda. Um momento muito traumático na vida da criança, ao meu ver, tá? E aí, os 11 aninhos da Maia foi marcado por ser um ano péssimo para ela. Além desses pesadelos, essas aparições da bruxa, ela não tinha amigos na escola, ela não dormia bem, quase não dormia. Passou a não se dar bem com a sua mãe. E ainda, ela sentiu uma culpa por causar esses problemas em casa. Os 11 anos dela foram o auge de toda essa situação horrível. A partir dos 12 anos, os episódios começaram a diminuir gradativamente. Assim, sem nenhuma explicação. Aos 13, os pesadelos aconteciam por menos de uma vez no mês. E aos 15 anos, a Maia já não via mais bruxa, não tinha pesadelos. Ufa! Da mesma forma que aquilo tudo começou, sem explicação nenhuma, aquilo tudo parou. Mistério. Os anos passaram. A vida foi acontecendo, né? A Maia terminou a escola, conheceu o garoto que hoje ainda é o seu marido. Ela entrou na faculdade, se formou, casou, comprou apartamento. Vixe, o combo, gente. A coisa andou mesmo, e andou para melhor. A bruxa, o pesadelo da caixa, vixe,
ficaram enterrados. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! E ficaram enterrados mesmo, num buraco escuro da memória da Maia. Para vocês terem ideia, a Maia realmente nem lembrava que tinha passado por aquilo. Ela apagou da mente, das memórias, todos esses anos e esses episódios traumáticos. Como vocês sabem, a nossa mente às vezes, né, faz o quê? A gente vivencia um episódio traumático, às vezes a nossa mente apaga aquela memória, esconde num lugar escuro, para a gente não lembrar, não ficar revivenciando aquilo. E foi exatamente isso que aconteceu com a Maia. Ela se tornou uma pessoa corajosa, mas muito fria. A Maia nunca chorava, talvez porque ela teve que aprender a criar essa defesa na infância. Ela nunca conseguiu ter uma relação boa com a mãe dela depois disso também. A Maia não sabia o porquê disso, dessa relação estremecida com a mãe, mas desde aquela época, dos 11 anos, aquele auge de tudo, as duas foram se distanciando e começaram a se desentender demais. A Maia procurava a aprovação da mãe dela e sentia que nada era suficiente. Daí, depois de casada, a Maia resolveu fazer terapia. Ela começou a terapia ao longo dos anos. Maia gostava de mudar de terapeuta, às vezes ela gostava também de mudar a linha de terapia. E ali, né, gente, vendo o que era melhor para ela, o que funcionava, o que ela gostava. A terapia é assim, a gente vai tentando até dar aquele encaixe. Até que alguns anos atrás, a Maia estava fazendo terapia com uma terapeuta que também utilizava de técnicas de hipnose. Numa sessão, a terapeuta sugeriu a ela que essa dificuldade de convivência com a mãe e também essa sensação de nunca ser suficiente, de ficar buscando a aprovação dos outros, poderia, talvez, ser algum trauma de infância da Maia. Sabe o que a nossa musa pensou? Ah, que bobagem! A minha infância foi muito boa. Na minha memória, não teve nada, sabe? Não tive nenhum grande trauma. Não perdi nenhum parente próximo, nunca passei dificuldade, sempre fui muito amada e cuidada. Então, acho que isso é besteira. Só que depois de mais algumas conversas, de entender melhor também, né, sobre hipnose, isso e aquilo, a terapeuta fez o convite. Ela sugeriu que a Maia fizesse uma espécie de regressão. Como assim? E aqui, né, essa podcaster que vos fala, vocês sabem. Às vezes eu sei as coisas, eu sei o que é regressão e eu sei que muita gente aí sabe também, mas eu vou com embasamento para que todo mundo entenda e não fique subentendido nada aqui. A regressão, ela é uma técnica usada para a gente acessar memórias antigas ou experiências passadas, sejam elas na infância, na nossa gestação e até mesmo vidas passadas. O objetivo aqui é trazer à consciência as memórias, os conteúdos, as coisas que possam estar influenciando os nossos comportamentos, emoções ou sintomas no presente, no agora. A Maia, nunca, jamais que ela pensou em fazer um negócio desse. Uma regressão? A Maia nem sabia se ela de fato acreditava naquilo. A musa não tinha ideia que era efetivamente possível. Além do mais, gente, naquela época, para Maia, regressão era uma técnica associada à religião. E depois que a terapeuta explicou para ela que não tinha nada a ver com religião, a Maia então aceitou fazer essa regressão usando a técnica de hipnose. E aí, hein? O que será que a Maia vai ver e vai descobrir nessa regressão, gente? Vocês estão curiosos? Porque o desfecho dessa história vocês só vão saber no próximo episódio. Hein? Vai ter que esperar tudo isso? Vai. Mas vai ser rapidinho. Vamos recapitular aqui, então. Ela aceitou fazer essa sessão, né, gente, de regressão, usando a técnica de hipnose. Não sei o que vocês podem estar achando. Queria saber se alguém já fez alguma espécie de regressão ou também sessões de hipnose. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Hipnose, eu achava, né, na minha ignorância, que era... Isso alguns anos atrás, né? Mas não tantos. Eu achava que hipnose era... Sabe quando você pensa em hipnose, o que você pensa? Aquele cara, aquela pessoa segurando um pêndulo na sua frente falando: olhe aqui nesse pêndulo, olhe fixo nesse ponto, em 3, 2, 1 você vai virar uma galinha.
Carol, me ajuda aí com os efeitos, a galinha. Então, para mim, hipnose era muito relacionado a você conseguir ter o controle de uma pessoa, hipnotizá-la, fazer ela fazer algo. E é uma coisa que assusta. Só que hoje em dia, com mais conexão aí com esse mundo místico, espiritualidade, eu entendo que não, que é uma técnica poderosa e pode ser usada para muitas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que a hipnose serviria. Por exemplo, você quer parar de fumar. Você tem um vício, você tem uma obsessão com comida, você tem medo de viajar de avião. A hipnose é para você, ou pode ser. Pode ser uma técnica que você consiga mudar esse hábito, esse medo. Então, se alguém aí estiver escutando, tem algum medo, sim, de uma coisa, de aranha, de barata, eu tenho de barata, gente. Barata, eu tenho, assim, um negócio muito doido. Não tenho de aranha, não tenho de nada, mas de barata. Eu tenho uma amiga que ela tem, né, medo de voar. Ela fez sessões de hipnose para isso, melhorou muito. Eu acho que ela não fez direito, por isso que não melhorou tudo, mas melhora muito. Eu tenho um amigo também que fez para parar de fumar, ele nunca mais voltou a fumar. É óbvio, gente, que tem vontade, que tem várias coisas, mas a sessão, às vezes, ela pode ser tão poderosa que, além de quebrar esse ciclo, ela consegue também te influenciar para o futuro. Às vezes, colocar uma ideia na sua cabeça que aquilo é nojento, vamos supor, um vício em cigarro. Você pode trazer que essa ideia, associar, né, a terapeuta, dependendo da técnica, associar aquilo com algo nojento que vai fazer você parar de fumar. Então, realmente é algo poderoso, que você vai conseguir extrair memórias antigas, experiências passadas. Mas é claro, gente, precisa ser com um profissional muito qualificado, porque você, numa sessão de regressão, às vezes vai ver coisas que você não está preparado. Então, precisa ser aos poucos, precisa ser devagar e precisa ser com muita consciência. Por isso que eu resolvi também separar esse episódio, porque é o próximo. Vocês vão ter que segurar na cadeira para escutar. É o relato da Maia, tintim por tintim da sessão. Então, a gente vai viajar no próximo episódio com ela dentro da sessão, de tudo que aconteceu. Ela vai relatar nos mínimos detalhes mesmo. E como vocês adoram, para, né, pegar vocês aqui, que eu sei que nem todo mundo gosta de história muito mais curta de saga, mas algumas coisas valem a pena para não ficar confuso. Eu vou dar um pequeno spoiler do que a gente vai ter na parte 2, tá? Na parte 2 a gente vai ter aí revelações do relacionamento da Maia e da sua mãe, vidas passadas. A gente vai embarcar com a Maia nessa sessão aí, tudo nos mínimos detalhes. Então, se vocês estão preparados, comenta ali parte 2 no grupo do Telegram e no Insta, que a gente talvez solte antes. Mas depende de vocês. Então, se vocês querem saber o que vai desenrolar na parte 2, comentem muito, tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da primeira parte dessa saga e eu volto já já. Um beijo, meus amores! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!